Dados divulgados hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho aponta que o Rio Grande do Sul perdeu 1.200 vagas de trabalho em abril em relação a março. Mesmo assim, o Estado é o que possui o segundo menor índice de desemprego no país, segundo a pesquisa divulgada na semana passada pelo IBGE. Sobre a situação econômica do Estado e do Brasil, nós vamos conversar com o economista do movimento Economia Pró-Gente, Iracema Castelo Branco, e o economista da FCDL, Eduardo Starosta. Sejam bem-vindos. Vamos lá, gente. Segundo a pesquisa Focus do Banco Central, a perspectiva de crescimento da economia brasileira nesse ano foi reduzida, enquanto a expectativa do dólar voltou a subir. Como é que vocês avaliam esse cenário, que inclusive com as movimentações internacionais, pelo menos é o que nos passam, a gente já tem também o petróleo em alta e a gente está vendo essa sequência de aumentos que, acredito eu, mais cedo ou mais tarde, e sempre é mais cedo, vai se refletir lá nos preços. Vou começar com a Iracema. Bom, esses dados e essa revisão do Banco Central demonstra uma retomada da economia muito lenta. Em outros momentos de crise, nós tivemos um processo de retomada mais ágil e dessa vez não. Dessa vez, assim, basicamente estamos num cenário aí de retomada fraco do crescimento econômico e isso no mercado de trabalho se reflete numa certa estagnação, né, de geração de empregos que a gente viu aí para os dados do CAGED no Rio Grande do Sul. É muito mais um movimento sazonal. Se a gente olhar os dados de março, a gente teve uma geração positiva de mais ou menos 12 mil empregos com carteira assinada, muito isso na agricultura, que demonstra uma sazonalidade, e agora em abril um resultado negativo, né? Então, o cenário da economia mostra aí uma certa estagnação da economia. Bom, Eduardo. Bom, em parte eu concordo com a Iracema. Tá? O que nós estamos observando? Tá? A expectativa que nós tínhamos para 2018 realmente era muito melhor do que está acontecendo. Eu vou até ser colocar um pouco mais de gravidade nas informações oriundas do Banco Central. Sim. Eu vou resgatar a informação do índice de atividade que eles têm, que é prévia do PIB de março, onde cai 0,66%. Ou seja, nós estamos, janeiro foi um crescimento de 2,7%, fevereiro de 0,8% e março cai 0,66%. Acredito que, sim, vai reverter nos próximos meses para um crescimento positivo, não em função do mérito que a economia, primeiro falando da economia brasileira, tenha, mas sim por conta de uma base completamente deprimida. Não vamos esquecer que 2015 e 2016... a economia do Brasil, a riqueza produzida pelo Brasil caiu 7%. Isso é mais ou menos, gente, pegar o Brasil, tirar Rio Grande do Sul e metade de Santa Catarina fora. É isso que a gente perdeu de riqueza em 2 anos. Sim. E no momento em que se começava a recuperar, se imaginava ou se quereria uma recuperação mais intensa. E por que isso não está ocorrendo? Eu diria por 2 motivos básicos. O primeiro são os juros. Não o juro da Selic, que caiu de 14,25% para 6,5%, mas sim o juro que o investidor paga, que o consumidor paga, que vamos pegar as pontas finais, aí, cartão de crédito, cheque especial, passa de 300% e pautam dentro de um sistema quase que oligopolizado de bancos. 5 bancos têm quase 90% dos depósitos no país. Isso aí em nenhum país ocorre. A segunda questão é que existe sim a tese de que em um momento quando a economia precisa recuperar, o Estado apoie, o Estado gere demanda. Isso aí é John Maynard Keynes, isso aí se fez muito na história dos Estados Unidos, que a história do início do século XXI do Brasil econômica parece estar sendo muito parecida com a história do início do século XX dos Estados Unidos, com algumas diferenças. Então, Keynes o que fazia? Olha, faz um endividamento de curto prazo, tá? Gastando em obras civis, empregando pessoas, até ajudando pessoas, tá? Nesse curto prazo, para reativar a confiabilidade, que a economia funciona à base de confiabilidade. Sim. Isso aí, o que aconteceu?
problema é que o nosso Brasil, e a maior parte dos estados e municípios, está endividado até o pescoço. Nós estamos com uma carga tributária, tá, que é uma das maiores do mundo. Então, não tem de onde tirar para fazer isso. Então, quando se esperava muito investimento público, não tem Não aonde... tínhamos de onde tirar. Não temos de onde tirar. Todo mundo com a corda no pescoço. Eu queria complementar por favor, essa parte. É justamente isso. Tu já adiantou, o Eduardo já adiantou a segunda pergunta, que seria, né? Por que a gente está vivendo esse momento? Por que essa recuperação está tão lenta? E tu citaste em outros ciclos, e a gente tinha aqui, né, uma análise de 8 recessões desde 1980, né? A economia nunca demorou tanto para reagir. Por que isso está acontecendo? Pode completar, Iracema. Assim, eu né, concordo em parte com o colega, principalmente no que diz respeito à análise, né, de Keynes, quando ele fala da demanda efetiva. Em momentos de recessão na economia, é necessário que o Estado, né, que o governo, puxe a demanda efetiva, que realize investimentos, né, que realize obras, para que isso tenha um motor e que isso vá puxar os outros setores da economia. Sim. Agora, o fato é que desde 2015 se tem uma visão ou um diagnóstico distorcido da realidade da economia brasileira. O que se tem e o que se apostou nesse período? É que a economia irá crescer se tivesse as reformas. E aí a gente sabe a agenda de reformas, né? Uma delas é a reforma trabalhista, também a de teto dos gastos, mas além das reformas, se tem a visão de redução dos gastos, ou seja, exatamente o contrário do que Keynes falava. Né? Se tem aí um ajuste fiscal muito intenso que fez com que a economia chegasse a uma depressão econômica, que é o que nós vimos aí em 2015 e 2016, apostando que depois das reformas, né, se teria aí um cenário de retomada da economia. O fato é que das 3 reformas, né, 2 passaram, né, as 3 reformas eram a trabalhista, a teto dos gastos e a da Previdência. Trabalhista e teto dos gastos passou e a gente não tem nenhum cenário positivo aí da economia. A economia continua estagnada, né? E por outro lado, a questão das taxas de juros, é verdade, a gente tem uma taxa de juros muito elevada, a taxa de juros efetiva, que mesmo com essas reduções da Selic, não se enxerga que lá na ponta para o consumidor isso tenha melhorado, mas também o consumo das famílias continua num patamar baixo devido à queda da massa salarial, né? E dos rendimentos médios. Para quem está ocupado, quem está empregado, sabe que a gente teve uma queda dos salários médios na economia e uma queda nesses últimos, olha, até 2017, 3 anos aí, onde nós perdemos o ganho de média salarial que se teve de 2005 até 2014. Né? Então, um período muito intenso de redução de média salarial que faz com que a economia também, pelo lado do consumo das famílias, ainda esteja patinando. Quero lembrar que, por exemplo, nessa iniciativa de tentar alavancar obras, o governo Temer lançou um pacote há pouco tempo atrás, mas muitas dessas obras já tinham começado. Foi um relançamento de algumas obras, como, por exemplo, a Ponte do Guaíba, a nova Ponte do Guaíba, que parou, voltou, né? E foi dado como se fosse... gaguejando, é nó nova, né? Nó nova, exatamente, obra. Ou seja, era uma obra que já tinha sido contabilizada e, né, se maquiam os números para que a gente possa entender de que houve um investimento na área, por exemplo, na área de infraestrutura. Bom, o setor empresarial que faz a economia girar ainda não conseguiu se reerguer. A gente fala muito de agronegócio, que está levando o Brasil nas costas. E agora, quais segmentos são os mais afetados pela crise? A gente concorda que é o setor da indústria, por exemplo, ou tem mais? Para mim ou para a Iracema? Quem começa? Os dois. A gente começa todo. Pode começar, Bom, Eduardo. então, começando, vou agora discordar um pouco mais da Iracema. Tá? Sim. O que acontece? Primeiro, a FCDL foi e é a favor das reformas, entende que a partir das reformas, pelo menos a intenção do legislador seria desinchar um pouco o Estado. Nós temos uma carga tributária das mais elevadas no Brasil, com um baixíssimo grau de retorno para a sociedade desse investimento feito, desse pagamento de impostos feito. Tá? E vamos botar as coisas em alguns parâmetros aí. Primeiro, o dado de abril do Rio Grande do Sul, ele realmente teve uma queda,
CAGED teve uma queda de 1.000 e tantas vagas, tá? Mas as informações que nós estamos tendo agora no primeiro quadrimestre do ano são realmente muito melhores que no primeiro quadrimestre do ano passado. Então, não é só uma sazonalidade, sim uma reação efetiva da economia do Rio Grande do Sul, especialmente no varejo. Isso nós podemos comprovar pelo indicador de varejo, que o consumo está subindo a 2 dígitos no Rio Grande do Sul, tanto na versão ampliada, que envolve automóveis e material de construção, como na restrita, que é tudo menos isso. Está crescendo de maneira acelerada, mas por fatores mais regionais. O que eu digo? Quais são esses fatores regionais que nós, da FCDL, identificamos no varejo no Rio Grande do Sul? Em primeiro lugar, nosso estado tem uma maior capacidade, maior propensão a poupar. Tem o pequeno poupador que, quando a taxa de juros, a Selic caiu de 14,2% para 6,5%, meio que perdeu a graça da remuneração e essas pessoas passaram a adquirir bens de produtos duráveis. Então, se você for ver o que está vendendo mais o comércio, é automóvel, computador, utilidades domésticas, eletroeletrônicos, enfim. A segunda questão que nós, eu acho, demos muita sorte, e que para muitos é azar, eu vejo como sorte, primeiro, foi uma safra acima do esperado, especialmente soja. Segundo, a alta do preço da soja em função do impacto do Donald Trump no mercado internacional. E terceiro, um outro favorzinho do Donald Trump para o Rio Grande do Sul, que fez com que o dólar subisse. Então, a renda no interior das cidades do interior do Rio Grande do Sul vem subindo muito acima do esperado. Isso, inclusive, vai circunstancialmente melhorar o posicionamento da economia gaúcha. Bom, mas deixa eu pontuar aqui, por exemplo, só o comércio fechou 2.000 vagas entre março e abril. Então, deixa eu ver se eu entendi. Perdemos vagas, mas em comparação ao quadrimestre do ano passado, a gente teve recuperação. O que acontece entre março e abril? Nós temos um movimento muito forte de contratação no litoral entre dezembro, janeiro e fevereiro. E essas vagas, elas ocorrem as dispensas exatamente a partir de fevereiro e março. Sim. Tá? Tá. Então, a partir de maio deve haver um equilíbrio nisso aí. Bom, essa é uma perspectiva. Agora vamos trazer isso que eu falei da indústria, por exemplo. A indústria, com essas reformas, conseguiu, dá para a gente enxergar, captar novos trabalhadores, por exemplo, que é um setor que se queixava muito a respeito da antiga forma de se fazer contratos no Brasil. A gente falou sobre a reforma trabalhista. Aqui eu falei do comércio, mas esses outros setores, a indústria ainda no Brasil engatinha bastante? Sim, a indústria engatinha, e específico sobre a reforma trabalhista, pelos dados da indústria, ainda não se observa que tenham aderido à reforma trabalhista. O que a gente tem acompanhado, principalmente o novo indicador que é os trabalhadores intermitentes, eles são mais para o comércio e serviços, né? Não está específico na indústria. Inclusive, quando a gente analisa o mercado formal e se vê crescimento aqui na região metropolitana, ele está muito ligado ao crescimento da indústria. O que acontece é que a indústria tem problemas que são estruturais, né, que vêm antes da recessão econômica, especificamente ali em 2015, problemas de quebra do elo de produção, né? E mesmo com essa alta que se tem do dólar, não dá para se imaginar que se vai reverter esse processo no curto prazo. Então, isso teria que ter, o câmbio, ele teria que ter uma estabilidade para que a gente pudesse, no longo prazo, verificar isso, o revés sobre a indústria. Por outro lado, os crescimentos que a gente analisa, os dados da PNAD, por exemplo. A PNAD, ela traz informações do mercado formal e do mercado informal, né? O CAGED é só mercado de trabalho formal. Então, quando a gente olha para os dados da PNAD, a gente tem observado crescimento da ocupação, mas são aqueles informais, que são os trabalhadores por conta própria, Sim. né? Os microempreendedores, esses segmentos que vêm crescendo. Inclusive, no último dado lançado da PNAD, quando fala de subutilização da força de trabalho, chega a um total de 27 milhões de pessoas que estariam da força de trabalho subutilizado,
a gente vai observar que a taxa de desocupação da PNAD no Brasil, a gente tem uma redução de 13,1% no primeiro trimestre de 2018, uma redução porque primeiro trimestre de 2017 era 13,7%. Então, o número de pessoas desocupadas diminui em 487 mil, só que o número de pessoas subocupadas, aqueles que queriam trabalhar mais horas e que não conseguem, aumenta em 933 mil. Sim. Então, as ocupações que a gente está gerando nesse período, com esse fraco crescimento econômico, são aquelas subocupações. Agora tem um número que preocupa muito, já que o Brasil é o país do futuro, 25% dos jovens entre 18 e 32 anos estão desempregados. O que vocês atribuem esse número assustador? Vou começar com o Eduardo. Bom, para começar, tá, o que nós enxergamos? Primeiro, a estrutura brasileira, econômica, social, política, nos faz crescer menos do que o mundo desde os anos 80. Então, não é uma coisa de agora, é uma coisa que vem de longos tempos. O que nós enxergamos agora? Primeiro, sempre o desemprego ele vai atingir o pessoal mais jovem. Isso é uma realidade estatística. Tá? Sempre assim, até ele se aperfeiçoar no mercado, enfim. O que nós estamos observando também, tá, é que se tem no Brasil e até no Rio Grande do Sul também sérios problemas de qualificação. E quem não é qualificado, tá, tem mais dificuldade de conseguir uma vaga. Os cursos de formação que nós temos aqui, tá, mesmo de, vamos dizer, técnicos ou até de nível superior, eles são, vamos dizer, estão deixando a desejar dentro das necessidades atuais de quem contrata. Então, essa pessoa, esse contratante, vai procurar quem? Quem tem mais experiência, não necessariamente mais conhecimento. Sim. E isso sempre foi assim. O que nós imaginamos é que deve sim haver uma orientação melhor, até oficial, no sentido de aperfeiçoar conteúdos programáticos para a formação das pessoas de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Seguramente isso melhoraria. É uma questão estrutural. Um pouco disso a gente vê, por exemplo, na reforma do ensino médio. Exatamente. Um pouco disso a gente vê. Mas não deu Há quem resposta ainda. questione dentro da área da educação, mas enfim, isso é um outro debate. Mas o que a gente está aprendendo? O que as Sim. escolas, pelo menos até agora, aprendem, não é algo que interesse, tá, ao Sim. mercado de trabalho. Então, a pessoa se forma, Claro. tanto no segundo grau como na universidade. Bom, e agora? O que eu vou fazer? É que esse debate entra dentro da minha área aqui na educação, dentro da obra, onde eu estou fazendo doutorado, e é justamente isso que a gente está trabalhando nesse ano, são essas questões da reforma do ensino médio, né? Se prepara para o mercado de trabalho, se isso é bom, se isso é ruim. Apenas a gente está com pouco tempo, Iracema, mas tu concorda nesse aspecto que realmente os jovens, num período de desemprego, são os que mais sofrem? Sim, quando a gente tem períodos de crise, né, e isso na literatura mundial, a gente vai ter aqueles grupos que são mais vulneráveis, ou seja, que sofrem mais nesse período. Aí são as mulheres, os jovens e os negros. Então, Sim. a taxa de desemprego dos jovens, ela está ao redor de 30% e vem se elevando nos últimos períodos, apesar de uma redução no quantitativo de jovens. Se a gente for olhar o número de jovens absoluto aqui na região metropolitana, a gente reduz desde 2005, Sim. por um processo de transição demográfica. Então, a gente tem cada vez menos jovens e a gente não consegue gerar as oportunidades de trabalho para esse jovem. Mas tem um outro fator também que importante nessa análise, é que a forma como o jovem se insere no mercado de trabalho. Sim. O jovem ele se insere como um assalariado. Né? Ele não entra no mercado de trabalho para ser um autônomo, para ser um empreendedor. Basicamente, quase 90% dos jovens ocupados eles são como assalariados. Sim. Seja como estagiário ou como efetivo. E essas ocupações são as que nós estamos perdendo nesse processo de crise na economia. Claro. Então, além disso, como falou aqui o Eduardo, de que o jovem ele tem menos experiência e num processo de seleção ele acaba ficando porque vai ter outro com mais experiência que acaba levando a vaga, a gente também tem
cada vez mais uma redução dos postos de trabalhos que antes os jovens estariam aptos. Deixa eu mandar um abraço para o Levi. Dá para botar rapidinho a participação do Levi na tela aí para gente? Que ele diz o seguinte: eu sou do interior de São Chico, São Francisco de Paula, e nós poderíamos retirar um pouco da verba dos três poderes para fazer investimentos e reaquecer a economia. Eu acho que nesse aspecto ele está falando. Concordo com ele. Eu acho que todo mundo vai concordar na questão dos penduricários e gastos excessivos. Quando o governo gasta para infraestrutura, aí eu acho que todo mundo vai aplaudir. Quando é bem gasto, né? Tem que lembrar disso também. Aumento, melhoria da gestão do Estado. Claro. É isso que mas tá quando é falando. bem gasto também, nada de obra superfaturada, que a gente já está por aqui com isso. Chega, 83 bilhões da Petrobras. Nem me fala que eu já fico todo nervoso aqui, já fico empipocado. Eduardo, Iracema, sempre um prazer receber vocês. Muito obrigado por nos atenderem.